Após perder o voo dos seus sonhos para Paris, Isabela conhece um homem que muda sua vida de uma maneira inesperada. À medida que se aproximam, ela percebe que ele esconde mais do que parece e começa a questionar suas verdadeiras intenções. O que ele realmente quer dela? Uma história cheia de segredos, surpresas e um amor que pode mudar tudo. Isabela correu pelo terminal do aeroporto, os pés doendo a cada passo. O som das suas sapatilhas batendo no chão ecoava pelo ambiente movimentado, mas para ela, o mundo parecia ter desacelerado. Ela já não sentia as pernas. As largas escadas rolantes que normalmente facilitariam a sua jornada pareciam zombar dela, levando as outras pessoas para cima enquanto ela mal conseguia acompanhar o ritmo. Ela olhou para o painel à sua frente. Os destinos das cidades piscavam, sem piedade. Voo 537 para Paris, fechado. Aquelas palavras, em letras vermelhas, foram como um golpe certeiro no coração. Ela parou abruptamente. Não podia ser. Não podia ser que ela tivesse perdido o voo. Não podia ser que, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, de tanta espera, tudo estivesse se desmoronando em uma simples falha de tempo. Paris era o seu sonho, o seu único sonho. Ela sempre soubera que a vida, com todo o peso da rotina, não seria suficiente para ela. O trabalho que ela tinha, no pequeno escritório de contabilidade, a sufocava. Isabela não era uma mulher de grandes riquezas. Ela era humilde, com um coração cheio de esperanças e um bolso vazio de possibilidades. Durante meses, economizou cada centavo, deixou de comprar roupas novas, de sair com os amigos, de se permitir qualquer luxo. Tudo pelo seu sonho. Paris. A cidade que representava tudo o que ela queria ser e tudo o que queria viver. Ela havia contado os dias, feito um plano rigoroso de como juntar o dinheiro necessário para a viagem. Aquele voo não era só uma oportunidade de conhecer um novo lugar. Para Isabela, ele era a chance de recomeçar, de deixar para trás uma vida que parecia não ter mais sentido. Ela sentia que aquela viagem seria a chave para mudar sua história. Mas agora, com o coração apertado, ela olhava para o painel, onde as letras vermelhas piscavam, como se zombassem dela. Fechado. Ela estava ali, com sua pequena mala ao lado, a bolsa apertada contra o corpo. Todo o sacrifício parecia ter sido em vão. Era como se ela estivesse diante de uma parede invisível que a impedia de alcançar o que mais desejava. E, naquele momento, não soubera o que fazer. Desesperada, Isabela se aproximou do balcão de embarque. Havia uma funcionária, com um olhar cansado, talvez já acostumada com os dramas dos passageiros. Isabela engoliu o nó na garganta e, com os olhos marejados, se aproximou dela. Por favor, eu preciso embarcar neste voo. A voz de Isabela tremia, mas ela se manteve firme. Eu juntei dinheiro por tanto tempo para ir a Paris. Eu não posso perder essa oportunidade. A funcionária olhou para ela, sem parecer muito impactada pela súplica. Isabela tentou disfarçar as lágrimas, mas elas teimavam em cair. Ela tinha que ser forte. Ela não podia parecer fraca, mas naquele momento, parecia que a força de vontade não era suficiente para mudar a realidade. Desculpe, senhora, mas o voo já foi fechado. Não podemos permitir o embarque de ninguém depois que a porta é fechada. As palavras da funcionária eram frias e impessoais, como um golpe gelado no peito de Isabela. Ela tentou resistir, mas não conseguia mais segurar a onda de emoções que estava prestes a transbordar. O que ela tinha feito para merecer aquilo? O que ela podia fazer agora? Já estava tarde demais. Por favor, eu juntei dinheiro o ano todo. Trabalhei tanto para isso. Eu não posso. Isabela começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, sem controle. Ela sentia uma mistura de frustração e dor, como se todo o peso dos seus sonhos tivesse se desfeito em um instante. A funcionária, aparentemente desconfortável, olhou para Isabela com um olhar que demonstrava um certo pesar, mas manteve sua postura profissional. Eu entendo, mas não há nada que eu possa fazer. O voo já partiu. Ela disse, com um suspiro de resignação. Isabela sentiu a tristeza tomar conta dela como um manto pesado. Ela deu um passo atrás, ainda tentando processar tudo. Não queria acreditar que aquele momento, o sonho da sua vida, estava se esvaindo assim.
Ela havia trabalhado tanto para estar ali, para finalmente alcançar algo maior, para finalmente respirar um pouco fora das limitações que a vida lhe impôs até então. E agora, tudo parecia ser em vão. Ela se afastou, sentindo um nó na garganta, tentando reunir forças. As pessoas ao redor pareciam tão indiferentes. As vozes apressadas e os passos apressados eram apenas ruídos, ecos de uma realidade que ela não conseguia alcançar. Ela, que tanto desejava ser alguém diferente, agora estava ali, impotente, sozinha no meio de um mar de pessoas que nem percebiam a dor que ela carregava. Isabela sentou-se em um banco próximo, suas mãos tremendo enquanto ela olhava para o relógio. As horas pareciam se arrastar enquanto o vazio em seu coração aumentava. Ela olhou para o celular, como se procurasse uma solução que não existia, e então deixou o celular cair sobre suas pernas. Nada poderia mudar agora. A dor era profunda, mas a sensação de impotência era ainda mais difícil de suportar. Como ela deixaria tudo isso para trás? Como poderia se convencer de que sua vida não acabaria ali? Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Não seria assim. Ela não permitiria que fosse assim. Talvez não fosse Paris, mas ela sabia que seu sonho não morreria ali, naquele terminal de aeroporto. O que ela faria agora? Isabela não sabia. Mas a única certeza que ela tinha, naquele momento de dor insuportável, era que não podia desistir. Não poderia. Ela se levantou, enxugando as lágrimas com a manga do casaco, tentando recompor-se. A vida tinha mais para ela. Mesmo que Paris não fosse agora, ela sabia que um dia o destino lhe daria outra oportunidade. Ela só precisava continuar tentando. Isabela ainda estava com os olhos inchados de tanto chorar quando decidiu sair do terminal. O peso no peito parecia insuportável, mas ela não queria ser vista assim, vazia, quebrada, em uma cidade que ela mal conhecia. Sua esperança estava despedaçada junto com o sonho de Paris. Ela se arrastou até o saguão de desembarque, buscando alguma distração, algo que a fizesse sentir que não havia sido derrotada. Mas tudo ao seu redor parecia estranho. O aeroporto estava lotado, mas ela se sentia como se fosse a única ali, perdida em uma multidão indiferente. Foi quando ela ouviu uma voz suave, mas que, de alguma forma, parecia cortar a espessa névoa de tristeza que a envolvia. "Você está bem?" Isabela levantou os olhos e encontrou um homem alto, com um terno escuro que parecia impecavelmente cortado. Ele tinha o rosto sério, mas seus olhos eram gentis, quase como se estivesse esperando que ela lhe dissesse algo. Sua presença era imponente, mas ao mesmo tempo reconfortante. Ela hesitou antes de responder, tentando recompor-se, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem já estava mais perto, observando-a com uma expressão de preocupação genuína. "Não parece estar bem. Eu sou Arthur." Ele disse com um sorriso leve, quase como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo, mas não quisesse invadir seu espaço. "Posso te ajudar em alguma coisa?" Ela sentiu uma leve hesitação antes de responder, mas, por algum motivo, naquele momento, parecia que falar com alguém era o único consolo. "Eu perdi meu voo para Paris. Eu realmente não sei o que fazer agora." A dor na voz dela era evidente. As palavras saíram como um desabafo, algo que ela não queria, mas que simplesmente não conseguiu conter. Ela não estava acostumada a se abrir com estranhos, mas naquele momento, parecia que a vida tinha lhe tirado tudo, e agora ela queria apenas encontrar um ombro para se apoiar. Arthur a observou em silêncio, seus olhos permanecendo tranquilos enquanto ela falava. Ele não interrompeu, apenas escutou. Havia algo sereno em sua presença, uma sensação de que ele sabia ouvir sem pressa de julgar ou oferecer soluções rápidas. Quando ela terminou de falar, Arthur respirou fundo, sem pressa de dar respostas imediatas. Ele percebeu a fragilidade de Isabela, e a última coisa que ela precisava naquele momento era ser pressionada. Perder um voo para Paris, isso deve ser realmente frustrante. Ele falou com uma suavidade que parecia absorver a dor dela. "Você sabe, eu não posso mudar o que aconteceu, mas acho que talvez um café possa ajudar a acalmar os nervos. O aeroporto tem uma cafeteria ali perto, se você quiser." Ele fez uma pausa, observando-a com um olhar atencioso.
Não estou dizendo que isso vai resolver seu problema, mas pode ajudar a clarear um pouco sua mente. Não acha? Isabela olhou para ele, surpresa com a calma no tom dele. Ela não sabia exatamente o que responder. Tomar um café com um estranho era algo que ela nunca faria, mas naquele momento, a ideia de simplesmente conversar, de distrair um pouco a mente, parecia atraente. Ela não sabia o que mais poderia fazer além de aceitar o convite. Eu acho que poderia ser bom, respondeu, hesitante, mas ainda com um leve suspiro de alívio. Conversar com alguém parecia a coisa mais sensata a se fazer naquele momento. Arthur, vendo que ela aceitou, sorriu suavemente e indicou para a cafeteria do aeroporto. Então, vamos lá. Eu vou te acompanhar. Vai ser rápido, eu prometo. Enquanto caminhavam em direção à cafeteria, Isabela não conseguia deixar de se perguntar sobre ele. Quem era aquele homem? Por que estava tão disposto a ajudá-la, mesmo sem conhecer nada sobre ela? Mas, por mais que quisesse entender o que estava acontecendo, ela estava exausta demais para se preocupar com isso naquele momento. O que ela precisava agora era de uma pausa, um respiro. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela, e Isabela pegou uma xícara de café quente. Ela olhou para a bebida, tentando se concentrar na sensação de calor que se espalhava por suas mãos, como se aquele simples gesto pudesse ajudá-la a encontrar algum equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia perdida. Arthur a observou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que a gente não consegue entender. É frustrante, eu sei, mas o importante é o que a gente faz com esses desafios. Eu acredito que cada dificuldade traz alguma lição, mesmo que demore para a gente perceber. Isabela olhou para ele, surpresa com a profundidade das palavras dele. Ela sentiu uma leve desconforto, mas também uma curiosidade crescente. Ele parecia estar falando de uma maneira tão serena, como se fosse capaz de ver algo além do óbvio. Eu sei que é difícil agora. Eu só não sei mais o que fazer. Tudo o que eu queria era ir para Paris, recomeçar minha vida. Eu juntei dinheiro por tanto tempo para isso. Sua voz vacilou de novo, mas ela continuou. E agora? Parece que não vai dar certo. Arthur permaneceu calado por um momento, dando tempo para que ela falasse mais, sem pressa de interromper. Ele parecia entender que, às vezes, o que as pessoas realmente precisam não são soluções, mas simplesmente alguém para ouvir. Eu entendo o que você está dizendo. Às vezes, a gente sente que o mundo está contra a gente, que tudo está desmoronando. Mas, por mais difícil que pareça, não é o fim. Pode ser que algo bom surja disso. Quem sabe você não encontre outra oportunidade que nem imagina agora. Isabela o olhou, ainda em dúvida. Ele falava com tanta calma, como se tivesse passado por algo parecido, como se tivesse vivido os altos e baixos da vida, mas nunca tivesse perdido a esperança. Ela deu um pequeno sorriso, embora ainda fosse tímido e sem muita confiança. Eu não sei. Talvez você esteja certo. Só, nunca pensei que minha chance de mudar a minha vida pudesse acabar assim. Arthur sorriu de volta, com um olhar cheio de compreensão. Eu sei que não parece, mas os desafios que enfrentamos às vezes nos mostram um caminho que nunca imaginávamos. Talvez Paris não seja agora, mas isso não significa que seus sonhos estejam perdidos. Isabela permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras dele. Embora não tivesse todas as respostas, ela sentia uma leve sensação de alívio, uma sensação de que talvez ela ainda pudesse reconstruir seus planos de alguma forma. Após um tempo, os dois se levantaram da mesa. Isabela, ainda com a mente turbilhonada, olhou para Arthur, agora com uma sensação de gratidão por aquele gesto de bondade. Obrigada, Arthur. Eu realmente precisava de alguém para conversar. Ele sorriu suavemente, a expressão dele tranquila. Fico feliz que tenha aceitado o café. Só lembre-se de que, por mais difícil que pareça agora, a vida não para aqui. Isabela assentiu lentamente. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro de si sentiu que o encontro com Arthur tinha sido mais do que uma simples coincidência. Talvez fosse o primeiro passo de algo novo. Algo que, quem sabe, a levaria a um futuro muito diferente do que ela imaginava. Após o encontro no café,
Isabela se sentiu mais leve, mas ainda havia uma nuvem de incerteza pairando sobre sua cabeça. Ela ficou alguns minutos contemplando as palavras de Arthur enquanto ele pagava a conta. Algo nele a tocava de uma maneira que ela não conseguia compreender totalmente. Havia algo na maneira como ele olhava para ela, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Ela não estava acostumada a pessoas tão atentas. Isabela se levantou e seguiu Arthur até a saída da cafeteria. Eles caminharam juntos até a porta do terminal, mas, antes de se despedirem, Arthur fez uma pausa e olhou para ela com uma expressão que ela ainda não conseguia decifrar. Eu sei que parece difícil, mas às vezes a gente só precisa dar um passo para ver que o caminho à frente não está tão bloqueado quanto parece. Ele disse, as palavras soando como um conselho que ele não estava pressionando, mas apenas deixando fluir. Isabela sentiu uma estranha sensação de alívio. O encontro com Arthur não tinha mudado sua situação, mas de alguma forma, ela se sentia mais forte, mais capaz de seguir em frente, de tentar encontrar um novo rumo para sua vida. Obrigada, Arthur. Realmente, você me fez ver as coisas de uma outra forma. Ela disse, ainda sem saber muito bem como reagir ao seu gesto de bondade. Ele sorriu suavemente, com um olhar amigável. Não há de quê. Se precisar de mais alguma coisa, é só me procurar. Arthur olhou ao redor, aparentemente avaliando algo, e depois acrescentou, você vai descobrir que as coisas podem melhorar, Isabela. Basta manter a mente aberta. Ela assentiu, embora ainda se sentisse um pouco confusa. Arthur parecia um homem de poucas palavras, mas havia algo sobre ele que era difícil de ignorar. Não era só o fato de ele ser simpático, havia uma tranquilidade e uma confiança que irradiavam dele, algo que ela não conseguia encontrar facilmente nas pessoas ao seu redor. Quando ele se virou para sair, Isabela hesitou por um momento. Não sabia o que exatamente a fazia ficar, mas decidiu perguntar algo que a estava inquietando. Arthur, você mencionou sobre oportunidades. O que exatamente quis dizer com isso? Ela se arriscou a perguntar, tentando entender melhor o que ele quis dizer. Arthur parou por um instante, olhando para ela com uma leve surpresa, como se tivesse previsto que ela faria essa pergunta, mas talvez não tão cedo. Eu disse o que senti. Oportunidades surgem nos momentos mais inesperados, mas a maioria das pessoas não as vê porque está muito focada no que deu errado. Talvez a sua oportunidade esteja em algum lugar bem próximo, mas você só precisa parar um pouco para perceber. Isabela não sabia se ele estava falando de algo em particular ou se apenas estava tentando dar uma perspectiva mais positiva sobre a situação. No entanto, o simples fato de ouvir alguém com tanta certeza no que dizia fez com que ela sentisse uma sutil mudança dentro de si. Vou tentar pensar assim. Ela disse, com um sorriso tímido. Obrigada, de verdade. Arthur a olhou por mais um momento e, com um aceno de cabeça, se afastou, deixando Isabela sozinha, mas com um sentimento de curiosidade crescente. Algo em seu encontro parecia ter plantado uma pequena semente em sua mente. Ele a havia ajudado, sim, mas também a deixará com mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, Isabela tentou se concentrar em seguir em frente. Ela ainda não havia conseguido comprar outro bilhete para Paris, pois o preço exorbitante dos novos voos para a cidade a fez pensar duas vezes. Sua conta bancária estava apertada, e ela sabia que uma viagem internacional não seria possível agora. Ela voltou à sua rotina de trabalho no escritório, mas sua mente estava longe. O que Arthur dissera sobre oportunidades ecoava em sua cabeça, mas, em meio a um trabalho que a deixava exausta e sem perspectivas, era difícil imaginar como poderia sair daquela rotina monótona. Mesmo assim, ela tentava se manter positiva. Talvez o caminho para Paris não fosse mais uma opção agora, mas isso não significava que o seu sonho estivesse acabado. Foi então que, no meio da semana, enquanto saía para o almoço, Isabela viu o nome de Arthur novamente. Um e-mail. Simples, mas direto. Isabela, foi um prazer conhecer você. Espero que, ao longo do tempo, você consiga encontrar o que está procurando. Se quiser conversar mais, estou à disposição. Você merece mais do que acha que pode alcançar. Sinta-se à vontade para me procurar. Arthur. Ela leu a mensagem mais de uma vez,
com uma sensação de desconforto crescente. Era só um e-mail. Nada demais. No entanto, algo dentro dela se sentiu atraída pela ideia de falar com ele novamente, de continuar aquela conversa que, de certa forma, parecia ter tocado um ponto dentro dela. Ela não sabia o que esperar, mas o convite para um café havia sido um pequeno, mas significativo, lembrete de que o mundo não estava completamente contra ela. Isabela hesitou por alguns minutos, os dedos pairando sobre a tela do celular. Ela pensou nas palavras de Arthur, nas oportunidades que ele mencionara. Talvez ela estivesse apenas cansada de tentar sozinha, talvez estivesse buscando algo mais. Ou talvez, e isso a assustava um pouco, ela estivesse começando a ver em Arthur algo mais do que apenas uma pessoa que a ajudou naquele momento. Algo dentro dela despertava uma curiosidade que ela ainda não conseguia controlar. Com um suspiro, ela respondeu: Arthur, obrigada pela mensagem. Eu gostei muito de nossa conversa. Não sei bem o que esperar, mas acho que talvez eu devesse ouvir mais do que você tem a dizer. Talvez possamos nos encontrar novamente para conversar. Isabela. Ela apertou em enviar sem mais delongas e colocou o celular na bolsa. Ela sabia que a resposta de Arthur poderia ser apenas uma formalidade, mas algo dentro dela a dizia que havia mais por trás daquele encontro do que ela imaginava. Ela mal sabia que, naquele simples gesto, ela estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O dia passou lentamente para Isabela, com seu coração batendo mais rápido a cada segundo. À noite, quando ela estava em casa, relaxando após o trabalho, recebeu uma resposta. Claro, Isabela. Que tal amanhã, por volta das 7 horas da noite? Eu ficaria feliz em continuar nossa conversa. Até lá, Arthur. O convite estava feito. Agora, era a sua vez de decidir o que fazer com ele. Isabela se preparou para o encontro com Arthur de uma maneira que nunca imaginou. O simples fato de alguém se interessar por ela parecia surreal, especialmente quando ele, em sua calma e inteligência, parecia ser o oposto de tudo o que ela conhecia. Ela se olhou no espelho uma última vez antes de sair de casa. Colocou uma blusa branca simples e uma calça preta, mas sentia que isso não era o suficiente. Sua mente estava distante, a ansiedade tomando conta. Será que estou me iludindo? Pensava ela, mexendo nas pontas dos cabelos. Ela tentou deixar de lado a preocupação e focou no que mais a inquietava, porque Arthur queria continuar a conversa. Será que era apenas por bondade ou havia algo mais por trás disso? Havia algo nele que ela não conseguia explicar. Era como se ele soubesse o que ela estava sentindo, mesmo sem ela dizer uma palavra. Ela pegou seu casaco e saiu de casa, se dirigindo ao café que ele mencionara. A chuva caía leve, e a noite estava começando a cair sobre a cidade. O caminho até o café foi tranquilo, mas seu coração batia forte. Ela chegaria lá antes de Arthur, como havia combinado, e decidiu tomar um pouco de café enquanto esperava. O aroma acolhedor do lugar ajudou a acalmá-la, mas não o suficiente. Ela não conseguia parar de pensar em tudo o que poderia sair desse encontro. Eles estavam apenas conversando, certo? Mas por que Arthur parecia ser diferente de todos os outros homens com quem ela havia se encontrado? Quando o relógio marcou 19 horas, ela viu Arthur entrar na cafeteria. Ele estava mais casual dessa vez, usando uma jaqueta de couro preta e uma camisa simples, mas ainda assim, a maneira como ele se movia e olhava ao redor transmitia uma segurança que ela não conseguia ignorar. Ele a viu imediatamente e sorriu, seus olhos brilhando com uma gentileza que a deixou sem palavras. Oi, Isabela. Espero não ter te feito esperar demais. Ele disse enquanto se aproximava da mesa. Ela sorriu timidamente, tentando controlar a ansiedade. Não, eu cheguei antes. Eu só estava me preparando. Respondeu ela, tentando esconder o nervosismo com um sorriso nervoso. Arthur sentou-se à sua frente, olhando para ela com um olhar suave, mas atento. Ele parecia muito diferente de qualquer outra pessoa que ela tivesse conhecido. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer, sem forçar nada. Desculpe, se eu te assustei com o convite. Eu só pensei que você poderia se sentir um pouco melhor se conversássemos mais, sem pressa, sem pressão. Arthur começou, sua voz calma e suave.
Isabela sorriu timidamente, tentando colocar em palavras o que estava sentindo, mas sem saber por onde começar. A verdade é que, embora o encontro a tivesse confortado, ela não sabia como colocar seus pensamentos em ordem. Sua mente ainda estava tumultuada, as emoções confusas, e a perda do voo, ainda fresca, a fazia sentir que a vida havia dado um duro golpe nela. Não foi o convite que me assustou. Eu só não sei o que fazer com tudo isso. A viagem, o que ela significava para mim. Paris, meu sonho, agora parece tão distante, tão impossível. Ela suspirou, olhando para sua xícara de café, como se tentasse encontrar algum tipo de resposta ali. Arthur a observava em silêncio, sem pressa de falar. Ele parecia absorver cada palavra, cada emoção que ela expressava. Isabela não sabia o que ele via nela, mas a maneira como ele a escutava a fazia sentir que, de alguma forma, ele entendia mais do que ela imaginava. Você sempre teve esse sonho de Paris, não é? Arthur perguntou suavemente. Isabela assentiu, mais uma vez se sentindo à vontade, mas ao mesmo tempo vulnerável. Ela respirou fundo e começou a falar, como se as palavras finalmente tivessem encontrado espaço para sair. Sim, eu sempre trabalhei tanto para conseguir. Eu sou uma mulher simples, Arthur. Juntei cada centavo, economizei durante meses. Nunca tive muitas coisas. Paris era o meu sonho, uma chance de sair do lugar onde estou, de ir para algo que sempre imaginei ser melhor, mais grandioso. A cidade, eu não sei, ela sempre teve esse poder sobre mim. Talvez por ser tão diferente de tudo que eu conheço. Ela parou, tentando evitar que a emoção tomasse conta dela. Mas agora parece que tudo desmoronou. Um simples voo perdido e meu sonho sumiu. Arthur permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo cada palavra que ela dizia. Ele nunca interrompia, apenas observava com atenção, como se estivesse refletindo profundamente sobre o que ela compartilhava. Eu entendo. O problema de ter um sonho muito grande é que, muitas vezes, ele se torna algo tão distante que ficamos cegos para as coisas ao nosso redor, para as oportunidades que surgem sem que a gente perceba. Ele disse, sua voz suave, mas firme. Mas o que aconteceu agora, Isabela, não é o fim do seu sonho. Talvez seja uma chance de você olhar para ele de uma forma diferente, de enxergar novas possibilidades que você não estava considerando antes. Às vezes, a vida nos dá um empurrão, mesmo quando não queremos. Isabela o olhou de forma atenta, tentando entender o que ele queria dizer. Ela não estava muito convencida de que aquilo era uma oportunidade. Ela ainda se sentia perdida, como se tudo tivesse saído do controle. A imagem da Paris dos seus sonhos ainda estava ali, clara em sua mente, mas parecia tão distante que ela mal podia tocá-la. Não é fácil pensar assim, Arthur. Eu sei que você quer me ajudar, mas não sei como seguir em frente com tudo isso. Eu não sei mais o que fazer. Isabela estava começando a se sentir mais vulnerável. Ela não sabia como, mas aquelas palavras estavam saindo sem ela querer. Arthur inclinou-se levemente para a frente, e sua expressão mudou, tornando-se mais profunda, como se ele estivesse compartilhando uma parte de si que raramente deixava escapar. Eu sei como é. Eu também já estive num lugar onde não sabia mais para onde ir. Eu sempre fui um cara que tentou controlar tudo, que planejava o futuro, mas a vida tem uma maneira de nos mostrar que nem sempre podemos prever tudo o que acontece. Eu era como você, acreditava que o controle era tudo. Mas então, eu percebi que às vezes é preciso deixar o controle ir, deixar as expectativas irem, e simplesmente viver o que a vida tem para oferecer, sem tanta pressão. Isabela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra dele. Ela não sabia por quê, mas suas palavras estavam começando a ressoar dentro dela. Era como se ele estivesse falando de algo que ela mesma não tinha coragem de enfrentar. A ideia de largar o que ela pensava que deveria ser a sua vida e simplesmente viver. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Não sei se sou forte o suficiente para largar meu sonho e começar de novo, de uma maneira que não esperava. Isabela sussurrou, mais para si mesma do que para Arthur. Arthur sorriu, mas não era um sorriso de pena. Era um sorriso que parecia dizer, eu sei que você é mais forte do que pensa.
Você é forte, Isabela. Muito mais do que você imagina. Não é preciso dar tudo de uma vez. Não é preciso abandonar Paris ou os seus sonhos, mas talvez seja o momento de dar pequenos passos. Olhe ao seu redor, para as pessoas, para as oportunidades que já estão à sua frente, mesmo que não sejam o que você esperava. A vida tem uma maneira de se revelar para quem está disposto a ver. Isabela sentiu um nó na garganta, mas algo dentro dela se acendeu. Era como se ele tivesse acendido uma pequena chama de esperança dentro dela. As palavras de Arthur não eram mágicas, nem garantiam uma solução para seus problemas, mas de alguma forma, ele estava fazendo com que ela olhasse para as coisas de uma maneira nova. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu sempre fui tão focada no que não tinha que. Agora, parece difícil ver tudo o que já está ao meu redor. Ela disse, sentindo-se um pouco mais leve, mas ainda com uma pontinha de dúvida. Arthur a observou com um olhar gentil e compreensivo. Às vezes, a gente só precisa de uma nova perspectiva, Isabela. O que você acha de tentar olhar para tudo isso de uma maneira diferente? Talvez você não precise esperar por Paris. Talvez o que você precise agora seja apenas dar o primeiro passo para dentro de você mesma e perceber que a jornada que você tem pela frente pode ser ainda mais rica do que qualquer viagem. Isabela o olhou nos olhos, sentindo uma conexão silenciosa e poderosa. Algo estava mudando dentro dela. Talvez, apenas talvez, ela não precisasse mais ter todas as respostas. Talvez a jornada estivesse justamente em aceitar a incerteza e confiar que o que viria seria o suficiente para fazer a diferença em sua vida. Quando o encontro terminou, eles se despediram com um abraço. Não era um abraço de despedida definitiva, mas um toque suave, uma mensagem silenciosa de que o que quer que acontecesse a partir dali, ela não estava sozinha. Isabela saiu do café com um sentimento novo. Não sabia se seu sonho de Paris ainda estava vivo, mas algo dentro dela dizia que talvez a jornada estivesse apenas começando. Isabela estava mais nervosa do que imaginava. Depois de alguns dias trocando mensagens com Arthur, ela finalmente aceitou o convite para sair novamente, e dessa vez, seria um jantar em um pequeno restaurante familiar que ele conhecia bem. O lugar era acolhedor, com mesas de madeira e iluminação suave, criando um ambiente simples, mas cheio de charme. O cheiro de comida caseira invadia o ar, fazendo com que Isabela se sentisse imediatamente à vontade. O restaurante era o tipo de lugar onde as famílias se reuniam para jantar, o tipo de lugar onde todos se conheciam e a comida era feita com carinho. Nada de luxo ou pretensão, só comida boa e um clima acolhedor. Quando Isabela entrou, ela imediatamente sentiu-se em casa. Arthur estava esperando em uma mesa perto da janela, com uma expressão tranquila, como sempre. Ele levantou-se ao vê-la e sorriu, o que fez o nervosismo dela diminuir um pouco. Oi, Isabela. Que bom que você conseguiu vir. Arthur disse, com um sorriso genuíno e acolhedor. Oi, Arthur. Fico feliz de estar aqui. O lugar parece ótimo. Isabela respondeu, olhando em volta e percebendo como o ambiente simples, mas caloroso, fazia com que ela se sentisse mais relaxada. Arthur a fez se sentar, e o garçom logo trouxe o cardápio. Era uma comida simples, mas caseira, e Isabela sentiu um sorriso no rosto ao perceber que não havia nada de sofisticado ou excessivamente elaborado. Era o tipo de refeição que ela estava acostumada a ver em casa, algo reconfortante. Você sempre vem aqui? Isabela perguntou enquanto examinava o cardápio, tentando quebrar o gelo. Sim, é um lugar tranquilo. Eles fazem uma comida maravilhosa, e sempre tem aquele ambiente de casa, sabe? Nada muito sofisticado, mas muito acolhedor. Eu gosto disso. Arthur respondeu, enquanto observava o cardápio com um olhar tranquilo. O jantar foi servido, e logo estavam conversando com mais naturalidade. Isabela se sentia mais à vontade do que imaginava, e a cada momento, ela começava a perceber mais o quão diferente Arthur era. Ele tinha um jeito tranquilo de se expressar, como se estivesse sempre em paz consigo mesmo. Ela ainda não sabia muito sobre ele, mas a cada encontro, ele parecia mais interessante. Você falou de viagens na última vez, Arthur. Já foi para muitos lugares, não? Isabela perguntou, querendo saber mais sobre ele, mas sem ser invasiva. Sim,
Já viajei bastante. Gosto de conhecer novas culturas, novos lugares. Mas sempre volto para o simples, para as raízes, entende? Arthur respondeu, dando um gole em sua bebida. Ele falava com uma calma que Isabela começava a admirar, como se para ele, a vida fosse uma grande viagem de autodescoberta. Sim, eu entendo. Às vezes, as coisas mais simples são as que mais nos ensinam, né? Isabela disse, sem pensar muito, mas com uma sensação de que estava compartilhando algo verdadeiro. Arthur olhou para ela, seus olhos azuis fixos nos dela por um momento, como se tentasse entender mais do que ela dizia. A conversa entre os dois fluía com naturalidade, mas, para Isabela, sempre havia algo de misterioso em Arthur. Ele era simpático e acolhedor, mas também parecia esconder muito sobre sua vida. Sempre que ela tentava perguntar mais sobre ele desvia um pouco a conversa, levando-a para lugares mais leves, mais superficiais. Arthur, eu realmente não sei muito sobre você, Isabela começou, hesitando ao falar. Ela queria saber mais, mas não queria ser invasiva demais. Eu sei, e tudo bem. Eu gosto de manter algumas coisas para mim. Não sou do tipo que se define por um trabalho ou status. A vida não é só sobre isso, sabe? Arthur respondeu, suavemente, quase como se quisesse confortá-la. Isabela ficou um pouco desconcertada. Ele estava sendo educado, mas havia algo em suas palavras que a fazia sentir que ele estava escondendo algo mais profundo. Algo que ela ainda não conseguia entender. Eu imagino que você tenha uma vida bem interessante, Isabela comentou, mais para preencher o silêncio do que para esperar uma resposta. Ela não queria parecer curiosa demais, mas não podia deixar de se perguntar: quem era realmente Arthur? Eu tenho uma vida normal, Isabela. Como todos. Gosto de coisas simples, de aproveitar o que a vida me dá. Não sou muito de expor minhas conquistas, mas se um dia você quiser conhecer mais sobre mim, eu estarei por aqui. Arthur respondeu com um sorriso enigmático, como se fosse um convite, mas sem dar muitos detalhes. Isabela sentiu um frio na barriga. Havia algo na maneira como ele falava, algo na forma como ele se comportava, que a fazia pensar que ele estava ocultando mais do que parecia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo muito atraente na sua humildade. Ele parecia desconectar-se completamente da ideia de status ou riqueza. A conversa seguiu para outros tópicos. Enquanto eles riam e falavam sobre temas mais triviais, Isabela não pôde deixar de notar como Arthur tinha um dom de transformar qualquer momento simples em algo agradável. Mas, mesmo com toda a leveza da conversa, algo a incomodava. Era como se ele fosse um enigma que ela não conseguisse resolver. A cada encontro, ela se aproximava mais dele, mas sentia que ainda havia algo nele que ela não conhecia. Ao final do jantar, Arthur se levantou, oferecendo para acompanhá-la até a porta. Eu realmente gostei de estar aqui com você, Isabela. Talvez possamos fazer isso mais vezes, sem pressa, sem cobranças. Ele disse, de forma simples, mas com um sorriso que parecia ter uma mensagem não dita. Isabela olhou para ele, sentindo uma sensação de confusão misturada com fascínio. Ela ainda não sabia o que ele fazia da vida, mas sentia que Arthur era muito mais do que ele deixava transparecer. Seu charme, sua tranquilidade, sua maneira de falar sobre a vida com tanta leveza, tudo aquilo a fazia sentir que ele tinha algo de único. Algo que ela ainda não havia compreendido. Eu também gostei muito. Vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Isabela respondeu, sorrindo, embora uma parte dela estivesse mais intrigada do que nunca. Enquanto se despediam na porta do restaurante, Isabela ficou ali, observando-o se afastar. Sua mente estava cheia de perguntas. Quem era Arthur, realmente? Qual era o segredo por trás daquele charme sereno? Ela sabia que ele não era alguém comum, mas ainda não conseguia entender totalmente o que o fazia tão especial. E, por enquanto, isso só aumentava a atração que sentia por ele. Mas o que ela não sabia era que, em breve, descobriria um segredo que mudaria tudo. Era um sábado ensolarado e o clima estava perfeito para uma tarde no parque. Isabela e Arthur haviam combinado de se encontrar para dar um passeio e conversar mais, sem pressa. Ela adorava o jeito tranquilo com que ele levava a vida.
Apesar de todas as perguntas não respondidas que ainda pairavam sobre ele, ela sentia uma conexão crescente e estava começando a se permitir desfrutar desses momentos simples ao lado dele. O parque estava cheio de famílias e grupos de amigos, mas, de alguma forma, a presença de Arthur parecia fazer com que tudo ao redor se tornasse mais tranquilo, mais bonito. Eles caminhavam lentamente, trocando risadas e compartilhando histórias leves, como qualquer casal em um encontro casual. Isabela sentia-se bem com ele, mais confortável do que se imaginava em um primeiro encontro. Arthur sempre soubera como fazer com que ela se sentisse à vontade. Eu nunca imaginei que um simples passeio no parque fosse me fazer sentir tão bem, Isabela disse, sorrindo enquanto observava as árvores e as flores ao redor. A vida tem esses pequenos momentos, né? Às vezes, as coisas mais simples são as que mais nos tocam. Arthur respondeu, olhando para ela com um sorriso sereno. Eles continuaram a caminhar pelo parque, conversando sobre viagens, sonhos, para surpresa de Isabela, sobre os livros que ambos estavam lendo no momento. Ela se sentia em sintonia com ele de uma maneira que não conseguia explicar completamente. Mas algo no fundo de sua mente ainda a deixava cautelosa, como se estivesse perdendo alguma peça do quebra-cabeça. Foi então que o encontro com um estranho fez tudo mudar. Enquanto passavam por um caminho mais tranquilo, próximo a um lago, Isabela percebeu um homem bem vestido caminhando na direção deles. Ele usava um terno impecável e tinha uma postura que transmitia autoridade e confiança. Ao se aproximar, o homem fez uma pausa e olhou diretamente para Arthur. Para a surpresa de Isabela, ele sorriu e foi até ele, com uma expressão de cumplicidade. Arthur, meu amigo, quanto tempo? O homem disse, estendendo a mão e apertando a de Arthur com firmeza. O tom de voz dele estava carregado de um respeito inegável. Arthur, por sua vez, sorriu de volta e apertou a mão do homem, mas não parecia tão entusiasmado quanto o outro. Isabela observava a cena com curiosidade, sem entender muito bem o que estava acontecendo. O homem bem vestido parecia extremamente à vontade com Arthur, como se já o conhecesse de longuíssima data. É bom te ver, Marcos. Quanto tempo? Realmente. O que você tem feito? Arthur respondeu, com a mesma calma de sempre. Marcos olhou para Isabela, que estava um pouco desconfortável com a situação. Ele então voltou sua atenção para Arthur, falando com um tom mais amigável, mas também com uma sutileza que Isabela logo percebeu ser ligada aos negócios. Ah, nada demais. Só tentando expandir ainda mais aquele império que você tem. Eu estive em algumas reuniões com seus investidores, e você não tem ideia de como eles estão empolgados com as novas inovações da sua empresa. Marcos sorriu, com um brilho de admiração nos olhos. Aquela última aquisição foi um movimento inteligente. Muito impressionante, Arthur. Isabela ficou em silêncio. As palavras de Marcos reverberaram em sua mente. Império, investidores, aquisição. Aquilo não parecia ser uma conversa comum entre amigos. Era claro que estavam falando de negócios de uma maneira que ela nunca havia presenciado. Ela olhou para Arthur, tentando encontrar alguma explicação em seu olhar, mas ele estava calmo, quase indiferente. Marcos, como se não tivesse percebido a estranheza de Isabela, continuou. Eu não sei como você consegue manter os pés no chão com tudo o que está acontecendo, Arthur. A sua empresa está explodindo. Você é uma referência para todos nós. Ele fez uma pausa, olhando para Isabela com um sorriso educado, disse: Ah, desculpe, eu não te apresentei. Essa é a Isabela, certo? Ouvi muito falar sobre você. Arthur sempre menciona o quanto gosta de suas conversas. Isabela estava sem palavras. O que ele quis dizer com isso? Por que ele parecia tão confortável ao falar de Arthur dessa maneira, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente da que ela conhecia? O ar ao redor dela parecia ter se tornado mais denso, e sua mente começava a trabalhar a 1000 por hora. Arthur olhou para Isabela, percebendo seu desconforto, e tentou acalmar a situação com um sorriso suave. Isabela, essa é a Marcos, um velho amigo de negócios. Ele tem uma visão incrível sobre o mercado, você vai ver. Ele falou com uma leveza que parecia tentar dissipar a tensão no ar. Marcos, por sua vez, não parecia se importar com a confusão de Isabela.
Ele se despediu de Arthur com uma tapinha nas costas e um cumprimento cordial a Isabela, antes de seguir seu caminho. Mas antes de se afastar completamente, ele lançou um último olhar para Arthur. Vamos nos encontrar na próxima semana, Arthur. Não vejo a hora de ouvir sobre os próximos passos. Você realmente tem o mundo a seus pés, meu amigo. Marcos disse com um sorriso, deixando Isabela ainda mais perplexa. Assim que ele se afastou, o silêncio caiu entre os dois. Isabela ficou olhando para Arthur, seu coração batendo mais rápido. Ele percebeu a expressão em seu rosto e, por um momento, pareceu hesitar, como se não soubesse por onde começar. Arthur, o que foi aquilo? A voz de Isabela estava tremendo, embora ela tentasse manter a calma. Arthur suspirou e olhou para o horizonte, respirando fundo. Isabela, eu não queria te esconder nada, mas a verdade é que minha vida, minha empresa, não são como você imagina. Ele começou, o tom de sua voz mais sério do que nunca. Isabela olhou para ele, confusa e atonita. A revelação estava se formando lentamente, mas a dúvida que a atormentava estava prestes a ser confirmada. Eu sou dono de uma das empresas mais inovadoras do mundo. O que você ouviu ali são só algumas das pessoas com quem lido todos os dias. Arthur parou de falar e olhou para ela, tentando avaliar suas reações. O choque tomou conta de Isabela. Ela se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Arthur era um milionário. Mas por que ele nunca havia mencionado isso? Ela sentiu uma onda de vergonha e humilhação tomar conta dela. Ela se sentia tão pequena ao lado dele, e tudo o que parecia real entre os dois de repente se desfazia. Será que tudo o que ele dissera, todas as conversas e momentos compartilhados, não passavam de manipulação? Você nunca me contou nada sobre isso. Isabela exclamou, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam surgir. Ela estava magoada, confusa, e se sentia completamente traída. Arthur tentou se aproximar dela, mas Isabela deu um passo para trás, não conseguindo lidar com a onda de emoções conflitantes. Eu só queria que você me conhecesse por quem eu sou, Isabela, não pelo que tenho. Ele disse, com um tom de voz suave, mas que não conseguia aliviar a dor crescente no peito dela. Mas Isabela já não sabia mais em quem acreditar. O que parecia ser uma história simples de amizade e romance agora se revelava um jogo de aparências. Ela estava quebrada por dentro, e o futuro do relacionamento deles parecia incerto. 3 meses haviam se passado desde o último encontro entre Isabela e Arthur. 3 meses de distância, silêncio e muitas perguntas não respondidas. Isabela tentava seguir sua vida, ainda absorvendo a revelação de Arthur e o turbilhão de emoções que ele causará. Ela se afastara dele, convencida de que ele nunca poderia gostar dela de verdade. Ele só havia se interessado pela imagem de diferente que ela representava, uma mulher simples e humilde em meio a um mundo de ostentação e luxo. A dor da descoberta ainda a consumia por dentro. Como ele pôde esconder isso de mim? Como ele poderia ter me tratado assim? Como se fossemos iguais, quando ele era alguém tão diferente. As inseguranças a consumiam todos os dias. Sentia-se inadequada ao lado dele, como se estivesse vivendo em um conto de fadas que, no final, não passava de uma mentira. Isabela tentava focar no seu trabalho, mas mesmo lá, a constante lembrança de Arthur a atormentava. Ele ainda estava em sua mente, mas ela sabia que não podia voltar atrás. A ferida estava aberta, e não sabia como poderia curá-la. Arthur, por outro lado, não estava melhor. O afastamento de Isabela o afetara de maneiras que ele não conseguia explicar. Ele sabia que a verdade sobre sua vida a assustara, mas o que mais o machucava era a ideia de que Isabela pensava que ele a usava. Ele se apaixonara por ela de verdade, não por seu status ou por sua vida simples. Ele a amava por quem ela era, pela sua sinceridade, pela sua paixão por viver e por seus sonhos. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia como mostrar isso para ela. Havia se afastado também, respeitando o espaço dela, mas a falta dela na sua vida era cada vez mais dolorosa. Ele sentia sua ausência como uma constante, um vazio que nada parecia preencher. Foi em um dia comum, enquanto Arthur estava mergulhado no caos de uma crise empresarial, que o destino deu a ele uma oportunidade de redenção. Seus negócios estavam à beira de um colapso.
A inovação que ele tanto prezava estava sendo questionada, e os investidores estavam começando a perder a confiança nele. Havia grandes negociações em jogo, e ele sabia que precisava de ajuda, não apenas de seus consultores e advogados, mas de alguém em quem realmente pudesse confiar, alguém que entendesse o que ele estava passando. E foi aí que ele pensou em Isabela. Ela não era uma especialista no ramo, mas era uma pessoa que sempre o fizera sentir-se confortável, que sempre o ouvirá e o compreendia sem julgamentos. A sinceridade dela, sua capacidade de ver além das aparências e entender o que ele realmente queria era algo que ele não encontrava mais em ninguém. Apesar de hesitar, Arthur decidiu que precisava se arriscar. Enviou uma mensagem simples para ela, a única que poderia fazer. Isabela, sei que você deve estar evitando a minha presença. Sei que as coisas não terminaram bem entre nós, mas preciso de sua ajuda. Minha empresa está em crise, e estou perdendo o controle de tudo. Você sempre foi alguém que me ouviu quando precisei. Eu sei que você tem suas próprias razões para se afastar, mas se puder me dar uma chance, eu adoraria conversar. A resposta de Isabela veio horas depois. Ela estava hesitante, mas algo em seu coração dizia que deveria ouvir o que ele tinha a dizer. Mesmo com a mágoa e as perguntas não respondidas, ela sabia que Arthur estava enfrentando um momento difícil, e talvez fosse o momento certo para colocar de lado as inseguranças e olhar a situação de uma maneira mais madura. Ok, Arthur. Vamos conversar. Mas vamos ser sinceros, um com o outro. Ele a convidou para um café em um lugar neutro, longe dos olhares curiosos e da tensão que seus últimos encontros haviam criado. O ambiente era mais calmo, mais intimista, e logo ela chegou, com uma expressão cautelosa, mas determinada a manter a cabeça fria. Arthur estava lá, esperando por ela, mas ele parecia diferente. Havia uma preocupação em seus olhos, um cansaço que ele não conseguia disfarçar. Oi, Isabela. Obrigado por vir. Eu sei que não tenho muito o que dizer, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Arthur começou, sua voz mais baixa do que o usual. Isabela o observou atentamente, tentando conter a onda de emoções conflitantes que tomavam conta de seu corpo. Ela queria ser forte, queria manter sua distância, mas a sinceridade nos olhos de Arthur a atingiu de uma maneira que ela não esperava. O que aconteceu, Arthur? Eu vejo nos seus olhos que não é só uma crise de negócios. Você parece estar sozinho. Ela disse, mais suave do que imaginava. Ela não queria ser fria com ele, não depois de tudo o que ele significava. Arthur suspirou, visivelmente exausto. Ele pegou sua xícara de café, mas não a levou aos lábios. É verdade, Isabela. Eu estou sozinho. No trabalho, tudo desmoronou. A empresa, os investidores estão exigindo resultados que eu não sei se posso entregar. Estou sendo pressionado de todos os lados. Eu realmente não sei o que fazer. Ele falou, com uma honestidade crua que fez o coração de Isabela apertar. Ela nunca o vira tão vulnerável. Isabela o observava em silêncio, o peso das palavras dele a atingindo profundamente. Ela nunca pensou que ele estaria em um momento de fragilidade tão grande. Para ela, Arthur sempre foi forte, seguro, alguém que nunca parecia ter dúvidas. Agora ela viu o oposto, e isso a fazia repensar tudo o que sentia. Você não está sozinho, Arthur. Isabela respondeu finalmente, sua voz tranquila, mas cheia de uma sinceridade que ela não sabia que possuía. Talvez eu não saiba tudo sobre o seu negócio, mas sei que você tem algo que poucos têm, coragem. Você me ensinou a ser mais forte. Agora é a sua vez. Se você precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Arthur levantou os olhos, e por um momento, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Ele olhou para Isabela com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, como se ele estivesse vendo nela não apenas uma amiga, mas alguém que realmente o entendia. Isabela, você realmente me surpreende. Eu não sabia se poderia contar com você depois de tudo. Mas, sinceramente, sua ajuda significa mais para mim do que você pode imaginar. Ele falou, com um tom de voz que ela nunca imaginara ouvir de alguém como ele. Aquela conversa foi o ponto de virada. Isabela sentiu que o vínculo entre eles estava mais forte do que nunca.
Eles começaram a conversar sobre os detalhes da crise empresarial de Arthur, e, a cada palavra, ela se via mais envolvida. Ela queria ajudar, não apenas pela situação de Arthur, mas também porque sabia que a conexão entre eles era real. O que eles tinham era mais do que simples interesses materiais. Era uma parceria verdadeira, baseada na confiança e na vulnerabilidade compartilhada. Juntos, eles começaram a traçar um plano para lidar com a crise. Isabela não era uma especialista, mas sua visão prática e seu jeito direto ajudaram Arthur a enxergar algumas soluções que ele havia deixado passar. A relação deles, que antes parecia frágil e cheia de incertezas, agora se fortalecia a cada passo. E, assim, com cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada, Isabela percebeu que sua conexão com Arthur não era apenas sobre os altos e baixos financeiros. Era sobre os altos e baixos da vida, e ela estava pronta para continuar ao lado dele, enfrentando tudo o que viesse pela frente. Após semanas de trabalho árduo, noites em claro e reuniões estressantes, a crise empresarial de Arthur começou a dar sinais de recuperação. A colaboração entre ele e Isabela havia sido crucial para encontrar soluções criativas e práticas para os problemas que ele enfrentava. No entanto, enquanto os negócios começavam a se estabilizar, um novo desafio surgiu, e desta vez, era algo mais pessoal. Arthur já não era mais o homem de antes. Ele havia mudado, ou melhor, ele havia se mostrado de uma forma mais verdadeira, mais vulnerável. Isabela começou a perceber que, à medida que a crise se resolvia, ele também estava se permitindo ser mais aberto com ela. Era como se uma camada de proteção que ele sempre carregara estivesse começando a se desfazer. Mas, com isso, surgiam novos sentimentos que Isabela não estava pronta para enfrentar. Ela sabia que estava se apaixonando por ele, mas o medo de ser novamente magoada, de perder aquilo que estavam construindo, a paralisava. Naquela tarde, depois de uma reunião importante com investidores, Arthur ligou para Isabela, como fazia sempre que sentia a necessidade de sua opinião. Eles estavam caminhando para uma nova fase na empresa, e ele queria discutir alguns detalhes com ela. Oi, Isabela. Você tem 1 minuto? Arthur perguntou, a voz mais relaxada, mas com um toque de ansiedade que ela imediatamente percebeu. Claro, Arthur. O que aconteceu? Isabela perguntou, tentando esconder a sensação de nervosismo que crescia dentro dela. Eu estava pensando sobre tudo o que passamos nos últimos meses. Eu sei que as coisas não foram fáceis, mas, ainda assim, você se manteve ao meu lado. Isso significa mais para mim do que eu posso expressar. Ele falou, com uma sinceridade que fez o coração de Isabela bater mais rápido. Isabela respirou fundo, tentando encontrar a melhor forma de responder. Ela sabia que ele estava prestes a abrir seu coração, mas, ao mesmo tempo, não queria se deixar levar por sentimentos que talvez ainda não fosse capaz de compreender completamente. Arthur, nós superamos muita coisa juntos. Eu sei que as coisas estavam complicadas, mas, agora, a empresa está indo bem e você está no caminho certo. Ela respondeu, mas as palavras dela saíram mais mecânicas do que ela gostaria. Ela estava começando a se afastar, sem perceber, tentando se proteger da intensidade da conexão entre eles. Ele a percebeu, claro. Arthur sempre conseguirá ler os sinais dela, e isso o fazia sentir-se ainda mais vulnerável. Era como se tudo que ele tinha construído, seu império, sua empresa, sua imagem, fosse inútil diante da complexidade dos sentimentos humanos. Eu sei que você está se afastando, Isabela. Eu posso sentir isso. E é por isso que preciso ser honesto com você agora. Arthur disse, com um tom de voz mais grave, mais sério. Ele pausou por um momento, como se estivesse buscando coragem para se abrir completamente. Eu te amo, Isabela. Eu sei que ainda há muita coisa entre nós, mas eu preciso que você saiba. Eu não quero mais esconder o que sinto. Eu não posso viver com esse peso. As palavras dele ficaram ecoando na mente de Isabela. Ela sentiu o estômago revirar. O que ele estava dizendo? Ela sabia que havia algo entre eles, mas nunca imaginou que ele fosse tão direto, tão sincero. O medo que ela sentia de se entregar novamente, de ser vulnerável, de ser magoada, tudo aquilo estava crescendo dentro dela como uma tempestade.
Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar as palavras de Arthur. Ele nunca havia dito algo tão direto. A vulnerabilidade dele a fazia questionar seus próprios sentimentos. Arthur, a voz de Isabela saiu fraca, cheia de confusão. Eu não sei o que dizer. Eu também sinto algo por você, mas o medo de me machucar novamente é muito forte. Eu não sei se consigo confiar em mim mesma agora, depois de tudo o que passamos. Arthur ficou em silêncio, esperando que ela terminasse de falar. Ele sabia que estava pedindo muito, que estava colocando tudo em risco, mas ele não podia mais viver no meio da incerteza. Precisava que ela soubesse o que sentia, e que ela tivesse espaço para tomar sua própria decisão. Eu entendo, Isabela, e eu respeito os seus sentimentos, mas não posso te pedir para tomar uma decisão agora. Tudo o que eu quero é que, por mais difícil que seja, você me permita estar ao seu lado, ao seu ritmo. Eu só preciso que você saiba que o que existe entre nós é real para mim. Arthur falou com uma sinceridade que a fez se sentir ainda mais confusa, mas também mais consciente da profundidade dos sentimentos dele. O silêncio pairou entre eles por um momento. Isabela estava processando tudo o que ele dissera. Ela sabia que algo profundo estava acontecendo entre os dois, algo que ela não podia ignorar. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha medo de se entregar completamente. Será que ela conseguiria lidar com essa intensidade? Será que ela poderia realmente confiar em Arthur depois de tudo? O encontro decisivo. Naquele final de semana, Arthur a convidou para um passeio em um lugar especial. Ele queria mostrar algo a ela, mas, mais do que isso, queria continuar a conversa de onde havia parado. Isabela, ainda cheia de dúvidas, aceitou o convite. Eles se encontraram em um parque tranquilo, um lugar onde Arthur costumava ir quando precisava de paz. Você sabia que eu costumava vir aqui para pensar quando tudo estava dando errado? Arthur comentou, enquanto caminhavam lado a lado, sem pressa. Eu posso entender. O lugar tem uma sensação de calma. Isabela respondeu, tentando se concentrar na conversa e não nos sentimentos conflitantes que a consumiam. Enquanto caminhavam por entre as árvores, Arthur parou e olhou para ela, de uma maneira tão profunda que Isabela sentiu uma sensação de calor em seu peito. Isabela, o que você sente por mim? Eu não posso forçar você a responder isso, mas eu só preciso saber se existe algo real aqui, algo que você realmente queira tentar. A voz dele estava tensa, mas cheia de esperança. Isabela sentiu o peso da pergunta, mas também sabia que não poderia fugir dela. Ela o olhou nos olhos. Pela primeira vez, falou com total honestidade. Eu sinto medo, Arthur. Medo de me machucar. Medo de confiar de novo. Mas também sinto algo mais. Algo que não posso ignorar. Eu preciso de tempo. Só isso. Arthur sorriu, aliviado. Ele não esperava que ela fosse responder de imediato, mas a sinceridade dela o tocou profundamente. Eu vou esperar o tempo que você precisar, Isabela. Eu só quero que você saiba que estarei aqui, ao seu lado. Não importa quanto tempo leve. Ele disse, com uma confiança tranquila que a fez sentir-se mais segura. E assim, mais uma vez, eles deram um passo em direção ao que poderia ser o futuro deles. Ambos sabiam que ainda havia muito a enfrentar, mas, pela primeira vez, estavam dispostos a enfrentar isso juntos. Os últimos meses foram transformadores para Isabela e Arthur. A crise empresarial de Arthur havia sido superada com sucesso graças à colaboração dele e à dedicação incansável de ambos. A empresa de Arthur, que antes enfrentava dificuldades, estava agora em uma fase de crescimento exponencial. Com novos investidores e parcerias estratégicas, ele viu seu império deslanchar para um futuro promissor. Arthur, agora mais tranquilo, começou a fazer planos. Ele sabia que o sucesso dele também era fruto do apoio constante de Isabela. Durante todo o processo, ela não apenas o ajudou com soluções práticas, mas também lhe trouxe algo que ele nunca imaginara, a perspectiva de uma vida mais simples e cheia de significado. Após um longo período de trabalho intenso, Arthur sentiu que era hora de fazer algo para retribuir a mulher que havia mudado sua vida. Era hora de realizar o sonho de Isabela. Naquela manhã de outono, Arthur a surpreendeu com um convite. Ele a chamou para almoçar e, como sempre, ela apareceu ansiosa e curiosa.
O restaurante onde eles se encontraram era aconchegante, com uma atmosfera familiar que sempre os fazia se sentir à vontade. Arthur estava animado, mas não deixou transparecer muito. Seu sorriso discreto era o único sinal de que algo estava por vir. Isabela, você tem sido uma grande fonte de inspiração para mim. Não só pela sua inteligência e sua capacidade de resolver problemas, mas pela maneira como você sempre acredita nos outros, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Você tem me mostrado o que é realmente importante. Eu queria agradecer a você e também te dar algo muito especial, Arthur disse, com os olhos brilhando de emoção. Isabela olhou para ele, confusa, mas com um sorriso nos lábios. Arthur, o que você está querendo dizer? O que está acontecendo? Ela perguntou, tentando desvendar o mistério no tom dele. Arthur sorriu ainda mais. Ele pegou uma carta do bolso de seu paletó e a entregou para ela. Esta carta é para você, Isabela. É o começo de uma nova aventura. O que você sempre sonhou. Um presente. Ele disse, suavemente. Isabela abriu a carta e, ao ler as palavras, seus olhos começaram a brilhar com surpresa. O conteúdo era simples, mas tão significativo. Eu quero te levar para realizar o seu maior sonho. Vamos para Paris. Ela olhou para ele, incrédula, sem saber o que dizer. Seu coração disparou. Paris, o lugar que ela sempre sonhou em visitar, mas que parecia tão distante da sua realidade. Arthur, Paris. Eu não acredito. Isso é real? Isabela perguntou, com a voz embargada pela emoção. Arthur sorriu, se levantou e segurou as mãos dela, olhando nos olhos dela com a profundidade que ela já conhecia, mas que ainda conseguia tocá-la de uma maneira tão intensa. Sim, Isabela. É real. Eu sei o quanto Paris sempre foi seu sonho. E eu quero estar ao seu lado enquanto você vive isso. Não é apenas uma viagem. Eu quero que você realize todos os seus sonhos. E esse é só o começo. Isabela ficou sem palavras por alguns segundos. Ela sentia uma mistura de incredulidade e felicidade, uma sensação de que tudo o que ela passará na vida, todas as dificuldades, as inseguranças e os desafios, a haviam levado até aquele momento. O homem à sua frente não era apenas um milionário bem-sucedido, mas alguém que a via de uma maneira única, alguém que a amava pela pessoa que ela era, e não pelo que ela tinha. Arthur, Isabela murmurou, tentando conter as lágrimas que já começavam a escorrer pelo seu rosto. Eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu poderia imaginar. Ele a abraçou, apertando-a suavemente contra seu peito. Não precisa dizer nada, Isabela. Só me deixe realizar esse sonho com você. Vamos aproveitar juntos, cada momento, cada passo, porque você merece. Naquela tarde, eles não falaram muito mais. Eles apenas desfrutaram da presença um do outro, saboreando a ideia de que estavam prestes a embarcar em uma aventura que não era apenas uma viagem para Paris, mas o começo de um novo capítulo de suas vidas.